Fala, povo de Deus! Você sabe o significado dos 7 dons do Espírito Santo? Qual é a diferença entre sabedoria, entendimento e ciência? E por que o temor de Deus é diferente do medo? Fortaleza. Com o dom da fortaleza, Deus nos dá a coragem necessária para enfrentarmos as circunstâncias desafiadoras da vida e a firmeza de caráter para suportarmos as perseguições e tribulações decorrente do nosso testemunho cristão, rejeitado e combatido pelo mundo. Foi graças ao dom da fortaleza que os santos recusaram as falsas promessas e enfrentaram as ameaças da mundanidade, muito com os sacrifícios da própria vida. Sabedoria. O dom da sabedoria nos leva a distinguir entre o que é essencial e o que não é, entre o que realmente importa e o que é meramente secundário. Ser sábio é saber escolher e apreciar o bem em meio às muitas alternativas sedutoras que se colocam diante de nosso livre-arbítrio, confundindo o nosso julgamento com as aparências, que precisam ser desmascaradas. A sabedoria não necessariamente envolve a inteligência, cultura e entendimento. É outro tipo de conhecimento. É a capacidade singela de enxergar o intuir o bom, o belo e o verdadeiro, a partir da referência do absoluto, não do relativo. É o dom de saber viver em Deus, na bondade, na verdade e na beleza, ainda que não se entendam muitas coisas no sentido intelectual do termo entender. Aliás, o entendimento é outro dom divino, que veremos em seguida. Entendimento. Este dom torna nossa inteligência capaz de compreender e assimilar os conteúdos das verdades reveladas, auxiliando-se também da ciência, que ilumina a razão a fim de conhecermos melhor a criação e chegarmos assim ao Criador. Pode parecer um tanto confuso à primeira vista distinguir entre a sabedoria, o entendimento e a ciência. De fato, são dons complementares entre si, mas há distinção entre eles. Explicarei dando um exemplo. Há pessoas simples que, mesmo sem entender o vasto significado da liturgia, dos dogmas e das orações, sabem apreciar o sabor das coisas de Deus e dão testemunho de intensa devoção e piedade, sendo capazes de inspirar e ajudar os outros a viverem uma vida espiritual mais profunda, ainda que esses outros tenham maiores talentos intelectuais. Essas pessoas simples possuem o dom da sabedoria, mas lhe falta um entendimento, que é o dom de compreender o sentido das coisas de Deus. Com o dom do entendimento, o cristão contempla, com mais lucidez e consciência, o mistério da Santíssima Trindade, o amor de Cristo pela humanidade, o significado da Sagrada Eucaristia, dos sacramentos, dos ritos litúrgicos, da moral católica e etc. E onde é que entra o dom da ciência? A ciência nos ajuda nessa compreensão, fornecendo-nos um tesouro crescente de informações sobre a criação, como precisamente isso, criação, obra do Criador. Ciência é o dom divino que aperfeiçoa as nossas faculdades intelectivas e nos ajuda a compreender a realidade como obra do Criador, iluminados simultânea e harmoniosamente pela fé e pela razão. As duas asas que elevam o espírito humano à contemplação da verdade, conforme a bela descrição apresentada pela encíclica do Papa São João Paulo II. O dom da ciência, portanto, nos abre à contemplação do Criador, mediante o conhecimento da criação. É importante observar que se trata o dom da ciência de Deus, não da ciência das coisas do mundo. Ele envolve o reconhecimento da criação como meio para a contemplação de Deus. Graças ao dom da ciência, os santos, por exemplo, souberam ver Deus atrás das criaturas, como que através de um espelho. São Francisco de Assis compôs o Cântico das Criaturas ao Senhor, porque todos os seres criados, desde as flores até as aves, desde as águas até o fogo e o sol, lhe eram ocasião para contemplar e amar a Deus, Criador de tudo o que há. O dom da verdadeira ciência nos leva mediante reto conhecimento e reconhecimento das criaturas, como as criaturas, a vislumbrar o Criador. Entre as criaturas não se inclui apenas os demais seres tangíveis, mas também as próprias ações e comportamentos humanos,
que fazem parte do mundo criado. O dom da ciência, portanto, nos ajuda ainda a saber como agir, e neste sentido evoca o dom do conselho. Conselho é o dom que permite à alma o reto discernimento sobre como responder às circunstâncias da existência, tanto no tocante às próprias decisões, quanto na hora de orientar os irmãos a trilharem o caminho do bem. Piedade é a graça de Deus na alma que proporciona um relacionamento filial e profundo com Deus, mediante a oração e as práticas piedosas ensinadas pela Igreja. É o dom da devoção, do fervor e da experiência de viver em comunhão permanente com Deus. Temor de Deus. O nome deste dom pode causar estranheza e confusão, pois muitos entendem em sentido negativo, como devêssemos ter medo de Deus. Na verdade, trata-se do dom divino que nos leva a temer por Deus no sentido de não querer que ele seja desprezado e deixado de lado, nem pelos outros, nem por nós mesmos. É o santo temor de que Deus seja ofendido. Ao mesmo tempo, é o sadio temor das consequências dos afastamentos de Deus, consequências que não consistem num castigo imposto por Deus, mas sim na decorrência natural da nossa própria possibilidade de optar por viver longe dele. Deus respeita a nossa liberdade a tal ponto que não nos impede de odiá-lo se assim escolhermos. Por isso mesmo, ele tampouco impede as consequências desse ódio voluntário, que se resumem no afastamento eterno de Deus, decretado por nós próprios, com nossa liberdade e arbítrio. O dom do santo temor de Deus nos ajuda, assim, a evitar tudo que nos afasta dele, ou seja, o pecado, e não por medo de castigo, mas pela justa consciência de que, ao nos afastarmos dele, nós próprios o perdemos voluntariamente. Se esse vídeo te acrescentou conhecimentos, se inscreva no canal para não perder os outros assuntos que iremos abordar. Dá um joinha aqui embaixo, pois você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas.